participando Oi. dessa sequência aqui de webinars da Decision. A Decision, que é, para mim, uma parceira de longa data. Estive presencialmente no Rio Grande do Sul já um número muito grande de vezes, ministrando as nossas aulas nos nossos MBAs, e agora contribuindo para reforçar esse canal, né, nesse momento tão peculiar e tão difícil pelo qual o mundo inteiro está passando. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para que vocês possam seguir aqui a minha apresentação. Vocês vão receber depois, eu vou disponibilizar uma versão em PDF da apresentação para a Decision. No que depender de mim, ela pode ser disponibilizada para todos vocês sem problema nenhum. Não vou falar muito de mim aqui, mas eu sou economista, formado pela Universidade de São Paulo com mestrado pela Unicamp, e atuo como professor nos MBAs da Fundação Getúlio Vargas já há 22 anos. E, como disse, tive a oportunidade e o privilégio de estar com vocês em várias cidades gaúchas, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Santa Maria, Pelotas, Santa Cruz, enfim. E aí, o nosso grande desafio é, então, ter um norte, né? Uma bússola, um sentido aí de quais são os cenários possíveis para a evolução dessa questão, que é, ao mesmo tempo, uma questão de saúde e uma questão econômica. Para que a gente possa ter um balizador, eu vou me apoiar num documento recentemente divulgado, disponível para vocês na internet, do IBRE. O IBRE é o Instituto Brasileiro de Economia, é uma unidade dentro da Fundação Getúlio Vargas. Vocês conhecem os filhos ilustres do IBRE. Por exemplo, o IGPM, ele é gerado pela Fundação Getúlio Vargas dentro do IBRE. As sondagens setoriais, o índice de confiança do consumidor, o índice de confiança do empresário, são todos gerados dentro dessa unidade que é o IBRE, a qual eu também estou ligado, além dos MBAs da FGV, como eu já disse. E o IBRE divulgou um documento, agora no final de março, afirmando categoricamente que a pandemia de Covid-19 é indiscutivelmente o maior desafio econômico desde a Segunda Guerra Mundial, e isso, evidentemente, não apenas em escala local, não apenas em escala nacional, mas como em escala internacional. De um lado, ele representa, né, esse fato, e a pandemia representa um choque simultâneo de oferta e de demanda. Lá atrás, nas décadas de 1970 e 1980, quando nós tivemos a propagação dos choques do petróleo, aquilo foi considerado um choque de oferta, uma elevação abrupta dos preços do petróleo, que gerou uma elevação de custos em geral para a operação da economia, que na época dependia muito do petróleo, e comprometendo, portanto, o lado da oferta, a forma de funcionamento das empresas e das cadeias produtivas. Em outros momentos, como na crise financeira de 2008, nós tivemos um choque de demanda, por conta do agravamento da incerteza e das perdas grandes que os agentes tiveram nos mercados de capitais, houve uma queda significativa da demanda. Agora, simultaneamente, você pode ter uma paralisação das cadeias produtivas, ou porque as pessoas adoecem, ou porque as pessoas estão em isolamento social, e, ao mesmo tempo, uma queda abrupta de demanda por conta da perda de renda dos agentes e pelo fato de que as pessoas estão trancadas dentro de casa. O fato de você ter, portanto, esse somatório de elementos do lado da oferta e do lado da demanda, e o fato também de que ela tem efeitos transversais, ou seja, ela afeta todos os segmentos da economia de uma vez, permitem que o IBRE faça essa afirmação de que nós estamos diante do maior desafio econômico desde a Segunda Guerra Mundial. Então, simultaneidade de choques de oferta e demanda e transversalidade dos efeitos são os dois grandes elementos característicos dessa crise atual. Em termos dos impactos sobre a nossa economia, o que vocês estão vendo aí é um dos indicadores mais relevantes que o IBRE-FGV produz, que é o índice de confiança de consumidores e empresários. Como é que é feita a leitura desse índice? São entrevistadas pessoas, consumidores e empresários, e são feitas algumas perguntas muito simples para essas pessoas. São feitas algumas perguntas muito simples. Do tipo, você acredita que a situação atual é melhor ou pior do que a situação dos últimos 3 meses?
e você acredita que a situação para os próximos 3 meses vai melhorar ou vai piorar em relação à situação atual. Então, ele tem um índice, né, de avaliação da situação atual vis-à-vis o passado recente, um componente, e um outro componente que é um componente de expectativas para os próximos meses. Se o número de assinalações negativas de piora é equivalente, é igual ao número de assinalações positivas de melhora, esse índice é 100. Portanto, o nível 100 desse índice é o nível de neutralidade. Houve um empate entre assinalações otimistas e pessimistas. O que nós percebemos é que, por conta da crise anterior que nós vivemos, os dois índices, tanto o de confiança do empresário quanto do consumidor, atingiram um fundo do poço ali na virada entre 2015 e 2016. Impeachment da presidente Dilma, início da gestão Temer. Nós percebemos que havia uma tendência de melhora, né, desta percepção, e consumidores e empresários que estão ficando menos pessimistas, eles, no caso dos consumidores, consomem mais, no caso dos empresários, investem mais nos seus negócios. E nós fomos pegos, portanto, antes que nós tivéssemos o cruzamento dos dois indicadores, tanto de expectativas dos empresários quanto dos consumidores, o cruzamento do limiar de neutralidade. Nós estávamos prestes a nos tornar relativamente mais otimistas do que pessimistas em termos da situação atual e das perspectivas futuras. E foi nesse contexto, tem uma colega no IBRE que usa o termo despiora. Nesse contexto em que as percepções dos agentes econômicos iam despiorando, ou seja, iam deixando o nível, o patamar abaixo do nível 100 de pessimismo, ingressando no otimismo, é que nós fomos pegos por essa pandemia, pelos seus efeitos, interrompendo, portanto, uma trajetória de recuperação. O PIB em si, nós sabemos, o ano passado, ele teve um crescimento modesto, de 1,1% apenas. Esse otimismo poderia levar, no que se refere ao papel das expectativas, a uma melhora do ambiente econômico de fato, agora em 2020. E esse processo de recuperação, portanto, foi abortado. Uma outra pergunta que foi feita pelo IBRE-FGV, no âmbito dessas sondagens e dessas pesquisas, é o percentual de empresas que já diziam que estavam sendo impactadas pela pandemia. Isso por volta entre o dia 15 e o dia 20 de março. Portanto, como a dinâmica desse cenário é muito rápida, muito intensa, eu diria que esses números, certamente, se nós fizéssemos a pesquisa agora, esses números estariam todos piores. Portanto, na indústria, quase 40% dos entrevistados pelo IBRE-FGV declaravam que já tinham sentido os impactos da pandemia, isso em 20 de março, 15 e 20 de março. No setor de serviços, menos de 1/3, no comércio também, um pouco menos de 1/3. Mas, basicamente, mais da metade, à exceção do setor de serviços, das empresas dizia que esperava ser ou continuar sendo impactado pela pandemia. No caso do setor de serviços, a gente sabe que algumas atividades puderam trabalhar à distância com a relativa tranquilidade. O setor bancário, por exemplo, não parou. O setor educacional, né, está se virando. Nós mesmos, nas nossas aulas de MBA da FGV, a Fundação Getúlio Vargas teve uma capacidade imensa de se adaptar. Eu já estou dando aulas pelo Zoom também. Ainda assim, eu diria que todos esses indicadores pioraram. De novo, fica uma questão dramática aqui, porque se a indústria é afetada de alguma forma, e com certeza é afetada negativamente pela pandemia, as cadeias de suprimento na nossa economia, elas podem ser afetadas na base. Talvez um pouco menos na agropecuária especificamente. Agora, a partir do momento em que nós estamos no segmento agroindustrial, já tem um impacto significativo. Muito embora essa pesquisa seja uma pesquisa de percepção. E aí é uma questão qualitativa para os consumidores. De novo, uma questão qualitativa para os consumidores. Como é que eles avaliam o impacto da pandemia na economia brasileira nos próximos meses? E o que você pode perceber é que a imensa maioria está dizendo que o impacto tende a ser, pelo menos, moderado, se não forte. 42,3% dizendo que o impacto é forte naquele momento. Eu acho que é um indício de que as pessoas estão percebendo realmente isso e cada vez mais estão percebendo isso.
Para vocês terem uma ideia, algumas pessoas que eu conheço próximas ou mais distantes, não importa, que trabalham com Uber, por exemplo, essas pessoas estão dizendo, é o choque de demanda. Então, mesmo quando as condições de oferta estão preservadas, o impacto acaba vindo pelo lado da demanda. Ora, a partir dessas avaliações, o IBRE-FGV elaborou 3 cenários para o que deve acontecer com o PIB, que é o principal indicador de atividade econômica, fruto da disseminação da pandemia no Brasil. E abriu esse cenário, inicialmente, em relação para chegar no PIB, não, o PIB, eu vou falar na sequência, para chegar no PIB, começou com o rendimento médio dos trabalhadores informais, que é crítico. São aqueles que não recebem se não trabalham, são aqueles que não têm mecanismos de proteção social disponíveis para eles, são aqueles que devem ser objeto do auxílio de R$600, que havia sido sancionado, mas até o meio da tarde não havia sido publicado ainda. Enfim, num cenário, esse efeito, no primeiro trimestre de 2020, ele é zero. Nós não temos as estatísticas ainda oficiais sobre o que aconteceu com o rendimento dos trabalhadores informais de janeiro a março. Imaginando que não deu tempo de afetar significativamente esses trabalhadores, então, num cenário, esse efeito estaria jogado todo para a sequência do segundo trimestre para diante. Evidentemente, esse cenário é um cenário mais otimista, onde você tem um grande efeito concentrado no segundo trimestre dos trabalhadores informais, e na medida em que a economia vai voltando, alguns analistas estão chamando de reboot. Se você tem o lockdown, onde você desliga a economia, você tem o reboot, onde a atividade econômica começa progressiva e seletivamente a girar novamente. E aí esses trabalhadores voltariam a recuperar a sua renda progressivamente, e aí você teria um efeito razoavelmente suave, se é que eu posso chamar de 5% de perda de rendimento médio, concentrado aí no segundo trimestre. No segundo cenário, já há algum efeito, e eu acredito que houve já algum efeito no primeiro trimestre de janeiro a março. De novo, uma concentração no segundo trimestre. Essa concentração no segundo trimestre é atônica, nós vamos entender por quê daqui a pouquinho. A recuperação é mais lenta e ainda há queda no quarto trimestre. Aqui nós já estamos vendo a questão da propagação desses efeitos. De tal maneira que, se o reboot da economia vai sendo feito de maneira escalonada, seletiva, com segurança para não comprometer as variáveis relacionadas estritamente à saúde, mesmo no quarto trimestre você ainda teria alguma perda de renda para esses trabalhadores. O cenário 3, evidentemente, é o cenário mais agudo, de novo, com uma concentração da queda no segundo trimestre, mas com um processo de propagação mais intenso. Essa ideia de que o segundo trimestre é o mais crítico, por enquanto nós estamos vendo o rendimento médio dos trabalhadores informais, que é uma variável muito, do ponto de vista social, muito crítica, né? Mas algumas mensagens aqui, portanto. A concentração no segundo trimestre, a propagação desses efeitos ao longo do ano. Me desculpem, eu falei demais hoje o dia inteiro. Perdão. E o fato de que esses trabalhadores eles são socialmente menos atendidos são todas características que vão ser relevantes para a reflexão que nós vamos fazer junto daqui a pouco. A partir dessa variável, que é o rendimento do trabalhador informal, então o IBRE abriu 3 cenários para o que deve acontecer com o PIB ao longo de 2020. Eu posso dizer para vocês, com toda a convicção, de que o cenário de estabilidade do PIB, que é esse primeiro cenário, onde você tem, ao final do ano, um crescimento positivo 0,1, estatisticamente isso é zero, com uma queda já tendo sido antecipada, já tendo acontecido no primeiro trimestre, também acredito nisso, com uma concentração no segundo trimestre, mas com uma recuperação forte, esse é o cenário de recuperação em V, onde o PIB cai muito rapidamente, mas há uma recuperação também muito rápida. Eu, particularmente, não acredito mais nesse cenário.
né, que é um cenário otimista. Em geral, os analistas estão fazendo o seguinte, estão pegando a coluna do cenário otimista e descartando, transformando o cenário base num cenário otimista, o cenário pessimista num cenário base e criando um cenário ainda mais pessimista. Há uma tendência de revisão dos exercícios de cenarização nesse sentido. Nesse segundo cenário, portanto, a queda no segundo trimestre ela é mais intensa, a recuperação é mais lenta. E nós teríamos tido aí, talvez, ainda algum crescimento no primeiro trimestre. E no cenário mais pessimista, o PIB recua 2% esse ano. Eu diria que eu estou entre esses dois cenários da direita. De um lado, eu acredito que ainda houve tempo para algum crescimento do PIB no primeiro trimestre em relação ao último trimestre do ano anterior, já sazonalizado. Eu acredito que vai haver uma queda muito grande no segundo trimestre, então essa queda na ordem de 3,3 eu acho que é razoável. Então, em relação ao primeiro semestre, eu ficaria com esse cenário aqui, que é o cenário da coluna do meio. Mas, em relação à recuperação, eu acredito que ela tende a ser mais lenta. Se isso for assim mesmo, a queda do PIB que nós podemos ter não seria da ordem de 2%, mas talvez da ordem de 3% esse ano. O Conference Board divulgou dados de ontem para hoje, estimando 3 cenários para a economia dos Estados Unidos. Os 3 cenários para a economia dos Estados Unidos, do Conference Board, estão simulando quedas de PIB. Quedas de PIB com um pacote de 2 trilhões de dólares de ajuda para a economia. 2 trilhões de dólares é mais do que o PIB brasileiro de um ano inteiro. Então, posso descartar, portanto, né? A economia brasileira não está isolada do mundo. Poderia descartar aí, o cenário de estabilidade, dizer que o mais provável é uma queda mais significativa, a depender de algumas variáveis que nós vamos discutir a partir de agora. Tá? Mas essa concentração no segundo trimestre e uma recuperação mais lenta no segundo semestre são a minha percepção pessoal. Aqui você tem a pessoa que editou esse gráfico lá no IBRE, ela errou um pouquinho na escala, mas não importa, tá? Esse é o shape dos 3 cenários, com uma queda acentuada e depois um processo de recuperação mais lento ou menos lento a partir de um fundo do poço que seria atingido no segundo trimestre, alguma coisa aí entre maio e junho, e um processo de recuperação mais lenta ou menos lenta no segundo semestre, a partir de julho, principalmente a partir de agosto. São todos gráficos que estão no documento que é o boletim macro do IBRE-FGV, vocês encontram na internet esse boletim. Tudo bem, só que tudo isso são exercícios que, a cada semana, praticamente, quando a gente revisa, saem números um pouco diferentes. Por enquanto, há uma tendência de piora, a depender das notícias que acabem surgindo, pode até haver de novo uma tendência de melhor. Espero eu, gostaria eu que fosse assim. Não acredito nisso ainda. O que nós precisamos, na verdade, é de um modelo de referência, um mindset de referência. E é isso que eu quero propor para vocês agora. E isso foi elaborado especificamente para a Decision e para esse webinar de vocês por mim. Então, você perceba que o logo do IBRE não está mais aparecendo aí. A mídia, ela está enfatizando muito a questão da curva epidemiológica. Eu não acho que isso esteja errado, muito pelo contrário. A questão é uma questão, sobretudo, de saúde. Mas existe o contraponto da economia. Infelizmente, na minha visão, está se politizando esse contraponto. Alguns que estão defendendo o reboot da economia, que ele comece mais rapidamente, essas pessoas estão se posicionando de um lado do espectro político e as que defendem o isolamento social estão se posicionando do outro lado do espectro político. O centro de gravidade do debate é a figura do presidente da República. Eu acho que dá para a gente tratar dessa questão de cenários evitando a politização. Eu acho que, nesse contexto aqui, fiquem tranquilos, eu tirei o compartilhamento de tela só para falar mais tete a tete com vocês e vou voltar a compartilhar a tela. Fiquem tranquilos quanto a isso. Eu acho que é possível a gente tratar e ter um mindset de referência despolitizando essa discussão. Agora eu vou voltar ao compartilhamento de tela.
Em que sentido? A questão que eu quero propor é se existe, de fato, uma dicotomia e uma oposição entre a questão da saúde e da economia. Eu vou indicar as curvas referentes à questão epidemiológica, número de pessoas internadas, sempre em verde. E em tons de vermelho aí o que está acontecendo com a economia, por exemplo, o PIB. Esta seria uma curva estilizada, evidentemente, do que poderia ser o número de pessoas demandando o sistema de saúde em função da pandemia. Só que, por conta dessa curva, existe uma outra curva, uma relação invertida, que é a atividade econômica. Que, de novo, eu estou mostrando não em V a recuperação, mas em U. Uma recuperação que é mais lenta e se propaga aí ao longo do tempo. Quando nós olhamos para essas duas curvas, que são indiscutíveis, o efeito máximo sobre o sistema de saúde deve coincidir com o efeito máximo em termos de queda da atividade econômica. Muitas pessoas olham para isso, veem um dilema entre saúde e economia e politizam a discussão. Pois é, mas será que existe mesmo esse dilema? Vamos refletir juntos aqui. Todos nós sabemos qual é a importância do tal achatamento da curva epidemiológica. Isso a mídia já mostrou esse gráfico ad nauseam. Tudo que nós queremos é evitar que o número de pessoas que está demandando o serviço de saúde ultrapasse o limite de capacidade de atendimento desse mesmo sistema. E aí a discussão para aqui. Vamos ter que evitar um caos no sistema de saúde, vamos tomar medidas de isolamento social que achatam a curva epidemiológica, mas vamos enfrentar aí as consequências econômicas dessas medidas que são necessárias. Pois é, só que algumas pessoas estão esquecendo ou deixando de observar que, na verdade, se a propagação da epidemia fosse muito rápida e você tivesse o caos no sistema de saúde, os efeitos sobre a economia tenderiam a ser mais profundos e mais duradouros. Se nós tivermos uma incapacitação muito grande, um número de mortes muito grande na força de trabalho, por exemplo, o processo de recuperação tende a ser muito mais doloroso e o fundo do poço tende a ser muito mais profundo. Portanto, é do nosso interesse achatar a curva epidemiológica, seja a nossa lógica uma lógica estritamente de saúde, seja a nossa lógica uma lógica econômica. Portanto, o dilema entre saúde e economia é um dilema até aqui, até certo ponto, com as variáveis que eu estou mostrando para vocês, um dilema completamente falso. Uma má gestão da questão da epidemia pode gerar consequências econômicas altamente indesejáveis. Mas não é só isso. Pensem naquela linha pontilhada, né, que é o patamar crítico do ponto de vista da saúde. E lembrem que existe uma curva em sentido contrário, né, uma parábola com a concavidade, né, invertida em relação à curva da saúde, a curva epidemiológica. Mas lembrem o seguinte, de um lado, é muito importante que nós tenhamos medidas para atenuar a queda da atividade econômica. No mundo inteiro está se fazendo isso. Então, está se discutindo no Brasil esse auxílio, né, de R$600 para os informais. Algumas empresas estão podendo tomar crédito e parcelar a perda de vista. O governo está se comprometendo a arcar com uma parte das eventuais reduções de salário quando o contrato de trabalho for revisto. Assim como é possível achatar a curva da epidemia, do contágio da população, também é importante suavizar essa curva de descenso da atividade econômica. Evidentemente, nós não somos os Estados Unidos. O pacote americano, como eu disse, é maior do que o PIB brasileiro de um ano inteiro. Mas existem medidas, sim, que são possíveis de serem tomadas no sentido de suavizar a queda da atividade econômica. Só que tem mais uma questão envolvida aí. Nós também temos um limite, daí não é um limite máximo de utilização do sistema de saúde, mas um limite mínimo de queda da atividade econômica, que é o limite da ruptura social. O noticiário de hoje já dá conta da disseminação do vírus nas favelas do Rio de Janeiro. População favelada em isolamento social é um aglomerado de pessoas, em cubículos, em barracos.
numa condição já insalubre e privados de boa parte das suas rendas. Então, evitar que a gente atinja esse limite social é muito importante. Qual é a grande questão? A grande questão é que ninguém conhece esse limite. Quando ele for atingido e for rompido, você não terá dúvida. Você vai ver um conflito social nas ruas. Você vai ver saques, você vai ver aumento da violência urbana, a desagregação do tecido social. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Vocês, na região sul do Brasil, têm um privilégio de ter os maiores níveis de igualdade, né? Os menores níveis de desigualdade no Brasil, por conta do histórico da polarização, que vocês conhecem muito mais do que eu. Agora, os grandes centros do Sudeste para cima, Sudeste, Nordeste, etc., as palafitas da região Norte, etc., são populações que estão no isolamento social, que estão confinadas e aglomeradas. A disseminação do vírus por aí, eu particularmente duvido que os modelos do Imperial College, os modelos do MIT, que eles realmente consideraram que seria esse microcosmo das favelas dos grandes centros urbanos brasileiros. A população favelada do Rio de Janeiro é de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas que já estavam numa condição de saúde ruim, estão agora numa condição de convivência social pior, e elas não estão isoladas, elas estão amontoadas, essa aqui é a verdade. Então, é muito importante que a gente, de alguma forma, reduza o impacto do descenso da economia para que esse limite social, que ninguém sabe qual não seja atingido. Portanto, você tem duas dinâmicas. Você tem uma dinâmica que é uma dinâmica da máxima utilização do sistema de saúde e uma dinâmica de minimizar a queda da atividade econômica para evitar uma ruptura de caráter social. Bom, onde que está o desafio, portanto? Se esse mindset que eu estou oferecendo para vocês, ele realmente faz sentido, e eu já comentei com algumas pessoas a respeito, e disseram que faz sentido, elas me cobram os números. Qual é a queda do PIB que vai provocar a desagregação social? Eu não sei. Tá? Então, qual seria o desafio? O desafio é o seguinte: haverá um momento no tempo em que vai ser muito importante mudar as prioridades. O presidente da República talvez esteja ansioso para que esse momento chegue. E aí ele provoca uma discussão que não está errada, no meu entender, mas é extemporânea. E sendo extemporânea, ela se torna equivocada. Em algum momento, quando o shape da questão do contágio, da epidemia e, portanto, da utilização do nosso sistema de saúde, ele estiver dando sinais de que vai chegar a um platô e vai chegar no seu ponto de inflexão, um pouco antes disso, vai ser fundamental deslocar a priorização da saúde para a economia. Porque, veja, epidemias se resolvem, para bem ou para mal. O drama é o rastro de destruição, inclusive de vidas humanas, que elas deixam para trás. Mas toda epidemia se resolve. Na cidade de São Paulo, eu fui pesquisar isso, a gripe espanhola, lá de 1918, ela durou até pouco. Em questão de poucos meses, a epidemia surgiu e foi embora. Só que a cidade de São Paulo, em 1918, tinha 50 mil habitantes. E estima-se que pelo menos 5 mil pessoas morreram. Ou seja, 10% da população da cidade morreu. Só que a epidemia teve uma velocidade incrível, a epidemia de gripe espanhola, e antes do final do ano já estava sendo contado como uma crise superada às custas de muitas vidas humanas. Então, qual é o momento em que vai haver essa mudança de prioridade? Será que ele vai ser junho, julho no Brasil? O presidente Trump também sofre dessa mesma ansiedade. Primeiro, ele anunciou que a partir da Páscoa haveria o reboot da economia dos Estados Unidos. Então, ele estava exatamente olhando, de alguma forma, para esse mesmo mindset que eu estou oferecendo para vocês aqui. E isso foi adiado para o final de abril e início de maio. Eu acredito que tende a ser adiado novamente. No caso brasileiro, seria a virada entre junho e julho, de tal forma que o segundo semestre teria, então, o processo de recuperação lá dos cenários do IBRE FGV? Vai ser a evolução da curva da epidemia
de um lado, como um dos fatores, quem vai determinar quando é que isso vai acontecer. Na medida em que houver essa mudança de prioridades, em que a saúde permitir que a economia volte a ser a protagonista, então essas medidas de reboot da economia vão começar a ser adotadas, não as de mitigação, não as compensatórias, não o aumento do Bolsa Família, não o auxílio aos informais, não a postergação de impostos. Eu estou falando nessa fase, que está aí com esse retângulo azul claro, é realmente fazer a economia voltar a circular. Então, começar seletivamente a permitir a volta das atividades de tudo aquilo que hoje ou está em home office ou está realmente simplesmente de portas fechadas. O grande desafio nessa fase é exatamente dar esse cavalo de pau na economia, né? Ligar de novo a economia, fazê-la pegar no tranco outra vez, para que a gente não atinja aquele mínimo do limite social, que é o do limite de desgastamento, que nós não sabemos onde está. Como eu disse, medidas de mitigação são importantes para evitar se chegar a esse patamar mínimo, mas o que se quer mesmo é que a economia volte a girar em algum momento. E esse momento vai ser determinado pela proximidade da inflexão da curva de contágio da população e de sobrecarga do sistema de saúde. Acho que eu consegui mostrar para vocês que, na minha visão, não existe dicotomia, dilema e oposição entre saúde e economia no contexto da pandemia. O que existe é uma questão de timing, para saber o momento de fazer a mudança, né, a mudança de prioridades, e a capacidade de religar a economia na sequência. Se o número de mortos, por exemplo, fosse muito grande, se houvesse uma incapacitação em massa da força de trabalho, por exemplo, isso seria mais difícil. Não parece, pelas características que a pandemia está demonstrando até aqui, que ela dizima a força de trabalho. Um repórter me ligou umas semanas atrás falando algo mais ou menos assim. Mas se tantos por cento da população for contaminado, tantos por cento dessas pessoas morrerem, etc., a economia não vai conseguir religar de novo, porque vai faltar trabalhador. Então, desgraçadamente, nós sabemos, né, a sinistralidade é maior, a mortalidade é maior entre os mais idosos que já não estão em idade ativa, a maior parte deles não está em idade ativa. Existem, evidentemente, casos de pessoas muito jovens que vão a óbito, mas ainda as taxas de mortalidade são baixas, tanto na média quanto na faixa etária que corresponde à população economicamente ativa. Com tudo isso, né, eu quero citar aqui uma frase do Napoleão: nada é mais difícil e, por isso, mais precioso do que ser capaz de decidir. Então, fazer a leitura dessas duas dinâmicas, né, a dinâmica da saúde em primeiro lugar e a dinâmica econômica na sequência, e saber fazer a mudança sem paixões políticas e sem uma ansiedade de promover essa mudança, vai ser o nosso grande desafio daqui para frente. Eu gostaria que isso acontecesse o mais cedo possível, que a nossa curva revertesse o mais cedo possível e que a gente pudesse religar a economia o mais cedo possível, mas não sob risco de comprometer aí a saúde da população, principalmente dos mais idosos. Esse era o conteúdo de reflexão que eu queria oferecer para vocês. Vocês têm aí os meus contatos, podem fazer também através do nosso conveniado, que é a Decision, e estou pronto para a sessão de perguntas que a Gabriela vai conduzir a partir de agora. Por enquanto, obrigado, mas quanto mais nós interagirmos a partir desse instante, melhor vai ser para todos nós. Por enquanto, obrigado. Olá de novo, pessoal. Então, agora quem tiver alguma pergunta para fazer, tiver uma curiosidade, quiser até debater alguma coisa com o professor, por favor, se quiser colocar ali no chat. Eu vi que a Rosa já tinha feito um comentário sobre uma questão que o professor falou antes, sobre tomar cuidado com as informações do banco, etc., postergações, renovação. E o Álvaro está com... Pronto, temos uma pergunta aqui do Alessandro. Boa noite. Acredita numa segunda onda da epidemia? Veja,
eu tenho que me ater aqui aos aspectos econômicos, né? A minha praia não é a questão da saúde. Então, eu vou falar como leigo. Eu estava conversando com o meu médico, para mim ele é clínico geral, mas ele é epidemiologista. E é um epidemiologista, inclusive, que testou positivo, ele está me atendendo de casa. É estranha a reação dele. Ele está feliz da vida. É um senhor de quase 60 anos, então está no limiar aí do grupo de risco. Mas ele tem uma saúde muito boa, ele nada todos os dias, tem uma alimentação muito equilibrada, toma vinho 3 vezes por semana, é uma pessoa com uma saúde de ferro e um humor a toda prova também. É cearense, ele me atende aqui em São Paulo. E ele falou, eu estou feliz da vida, devo ter pego de algum paciente meu. Eu falei, mas doutor Glauco, por que o senhor está... Doutor Adalto, perdão, Glauco é outro. A doutora Adalto, por que o senhor está tão feliz da vida? Ele falou, não, porque eu vou estar imune. Eu vou poder sair daqui 15 dias, eu vou poder sair na rua, vou poder pegar uma das pessoas, vou parar com essa neura de álcool em gel, etc, etc. Então, assim, é engraçada a percepção das pessoas, né? Então, tudo vai depender muito do seguinte, há indícios de que, como nós não conseguimos fazer o nível de isolamento brutal que a China fez, porque a China não é uma democracia, com todo o respeito que aquele país merece. Não é uma democracia. Eles conseguiram fazer um isolamento brutal. Quando você faz um isolamento brutal, as pessoas não contaminadas, elas continuam suscetíveis a se contagiar. Aí você pega lá 10, 15, 50 casos importados e você tem uma segunda onda. Eu acredito que no caso brasileiro, não vai ser assim. O isolamento não está sendo um isolamento de lei marcial. Eu acho que toda a população vai acabar sendo contaminada cedo ou tarde. Eu mesmo não sei se já fui contaminado, estou assintomático. E, por uma questão epidemiológica, não haveria uma segunda onda, portanto, de contágio. Agora, estou falando como leigo, tá? Aí eu não tenho como responder do ponto de vista médico-epidemiológico. Qual que é a próxima, Gabi? Você me ajuda aí no chat para organizar as perguntas? Vou ajudando, sim, pode deixar. A próxima é do Murilo. Reboot tem a ver com revogação de decretos de restrição do comércio? Sim, sim, sim. Esse termo é o termo criado lá pelos americanos, principalmente pelo pessoal do Conference Board, que é a retomada das atividades. Então, em algum momento, o comércio, os serviços, as escolas vão ter que voltar a funcionar, em algum momento. A minha tese é que o bom senso diz o seguinte, vamos começar devagar, seletivamente, na medida em que essa curva de contágio e de utilização do sistema de saúde estiver dando sinais de que vai passar pelo ponto de inflexão. E aí, todos esses decretos no nível estadual e no nível municipal, a critério de cada unidade federativa, vão ter que ser revistos. É isso sim, não tem dúvida. É isso sim. Então, vamos para a próxima aqui. O Glauber perguntou, na retomada gradual que comentaste, obviamente os setores retomarão gradualmente. Qual setor deve retomar primeiro? Indústria, comércio, agro ou exportações? A agropecuária, especificamente, ela tende a ser menos afetada, porque a atividade agropecuária não é afetada e, portanto, o pouco que tiver sido afetada consegue retomar mais rapidamente por uma questão de escala. Quando eu digo escala, é escala do efeito, né? Do efeito ruim que já houve. Ponto número 1. Ponto número 2. Se nós conseguíssemos fazer testes em massa, nós poderíamos retomar as atividades a partir de um critério de impacto econômico. Vou te dar um exemplo com quem eu estava conversando hoje de manhã. O IBRE-FGV atende o Sinduscon São Paulo. Nós somos os que geramos as informações econômicas para o Sinduscon São Paulo. Então, houve uma reunião de análise da conjuntura. Uma das conclusões que nós chegamos com o pessoal do Sinduscon São Paulo é o seguinte, se em cada obra da construção civil fosse possível testar em massa os trabalhadores, identificar os que testam positivo, afastar esses trabalhadores, deixá-los em casa e tocar a obra com os que testarem negativo, aí na semana seguinte a gente testa de novo, tem que ser um teste barato e rápido.
nós conseguiríamos, ainda que num ritmo mais baixo, manter as obras da construção civil andando hoje em dia. Isso seria muito importante. Não são novas obras, são obras que já estão aí. Só que em alguns municípios, em alguns estados, prefeitos e governadores mandaram parar as obras da construção civil. Mesmo que, em parte, né, a obra seja meio que a céu aberto, muito bem ventilado, com pouca aglomeração. Eu não estou discutindo o que o prefeito ou o governador fizeram. Não me cabe criticar o que o prefeito ou o governador fizeram. Mas, se fosse possível testar em massa, identificar rapidamente os que são positivos e afastá-los, a gente poderia começar pelos segmentos que são mais críticos. A construção civil é crítica por conta do volume de emprego que gera para pessoas de baixa qualificação, por exemplo. Por outro lado, você precisa das cadeias produtivas dos materiais de construção. Então, lá nas fábricas também é a mesma coisa. Evidentemente que a produção de alimentos, a agroindústria, por exemplo. Então, seria crítico para que a gente tivesse um critério, podemos testar em massa e isolar os que estão positivos para a Covid-19. Mas aí eu reforçaria os setores que mais empregam e os setores produtores de bens essenciais, de primeira necessidade. Próxima pergunta é da Rosa. O presidente hoje visa a economia, por isso ele fica defendendo a volta. O que você acha sobre essa posição? Sendo que, nesse momento precioso, fazer o isolamento, devido ao aprendizado dos outros países que fizeram pouco caso, é preciso. Eu não vou comentar sobre o presidente. Eu vou comentar sobre um veículo da imprensa gaúcha que entrou em contato comigo e pediu para que eu comentasse um documento, segundo o jornalista, da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, que também estava defendendo a retomada progressiva. Ele leu para mim, então eu estou confiando de que é absolutamente verdade o que o jornalista gaúcho falou para mim pelo telefone, de que a Federação das Indústrias estaria defendendo a retomada progressiva imediata. Vamos começar desde agora a retomar progressivamente. Depois que ele leu para mim o documento, eu virei para ele e disse assim: eu vou assinar esse documento em junho, se a curva epidêmica permitir. Separa aí, põe meu nome, eu estou pronto para assinar, se a curva epidêmica permitir. Porque se a gente der um foco absoluto em saúde, nós estamos completamente equivocados. Se nós dermos um foco absoluto na economia, estaremos absolutamente equivocados também. O que eu mostrei com a minha apresentação é que é uma questão de timing. Agora, indiscutivelmente, o mundo inteiro está falando da necessidade do isolamento social. Não tenho condição de ser contra isso de forma alguma. Seria uma loucura da minha parte. Agora, eu tenho que olhar para frente. O que vocês me pediram foram cenários. Cenário é um exercício de olhar para frente, de uma maneira estratégica. Em algum momento vai ser necessário religar a economia. E isso só fará sentido quando as condições de saúde permitirem. Tentar atropelar esse timing, não importa quem, Trump, Bolsonaro, Federação das Indústrias, empresários paulistas, não interessa quem. Querer atropelar esse timing é desrespeitar a dinâmica econômica e epidemiológica. O que mais aí, Gabi? Desculpa, só estou me organizando que o pessoal está fazendo muitas perguntas, muito curioso. Pois é, que bom, que bom. Que ótimo. O Renato perguntou: professor, o senhor considera que o governo está próximo de ter uma presença aceitável diante das necessidades da sociedade para se evitar aqueles limites de queda econômica? Qual o ponto mais crítico de atuação do governo? Veja, a geração direta de renda para aqueles que, como eu, se não trabalham, não ganham. Então, tá muito claro o corte. É o trabalhador informal, indiscutivelmente, ou é aquele que está na pessoa jurídica, por exemplo. O prestador de serviço, seja ele o médico, depois de ter ido ao clínico geral, evidentemente, agora eu vou aos especialistas, né? Aí um dos especialistas, com quem eu tinha uma consulta amanhã, me manda um WhatsApp perguntando se eu quero fazer a consulta por telemedicina. Eu falei, não. Só que o que significa para esse médico, se ninguém quiser, um clínico, ele faz o atendimento clínico, um cardiologista clínico.
Se ninguém quiser fazer a consulta com ele e ele não trabalha no hospital, ele vai ter que fazer trabalho voluntário lá no hospital de campanha do Pacaembu. Então, assim, as pessoas de baixa renda que estão nessa condição, elas têm que ser prioridade, sem dúvida nenhuma. E os completamente assistidos. Então, a população de rua, por exemplo, a população favelada. Tem que começar por aí, não tem jeito. Tem que começar por aí, não tem jeito. Na sequência, manter vivas as empresas. Porque se as empresas morrerem em massa, as pequenas e médias principalmente, a retomada depois vai ser mais difícil. Você vai dar o reboot da economia, levanta as portas de uma empresa que está falida. Não adianta nada. Então, a agenda não tem que reinventar a roda. É igual no mundo inteiro. Só que como o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, 2 milhões de favelados só na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem que dar atenção para grupos específicos da população. A OMS chamou a atenção de ontem para hoje para a questão epidemiológica nas favelas. A próxima pergunta é do Dudu. Para aqueles que trabalham como informal, qual seria a sua dica para passar essa crise? Olha, de novo, né? Eu estou cheio de histórias para contar hoje, mas vocês me desculpem, mas acho que essas histórias são relevantes. A minha acupunturista, evidentemente, desmarcou todas as consultas. E aí eu descobri uma faceta dela que eu não sabia. Ela faz leitura de tarô, e agora ela quer fazer leitura de tarô pelo Zoom. Evidentemente que eu dispensei o serviço, eu não estou interessado em leitura de tarô. Mas existe uma série de atividades que vão ter que ser reinventadas. Então, assim, o home office é possível e ele é necessário. Então, eu conheço psicoterapeutas que estão atendendo remotamente. Eu conheço pessoas que prestavam serviço do Uber, que agora estão se especializando em levar idosos para tomar vacina. Assim, a gente vai ter que improvisar e descobrir habilidades próximas às nossas habilidades atuais que nós nem sabíamos que tínhamos. De novo, a Fundação Getúlio Vargas, ela sempre foi muito cautelosa na questão do ensino à distância. Ela mantinha os nossos cursos online para o público que realmente gosta desse ambiente, gosta dessa ferramenta, e os nossos cursos presenciais para os que valorizam o ensino presencial. Em vez de simplesmente parar todo o ensino presencial, desenvolveu a capacidade de fazer um ensino mediado por tecnologia. Eu tive aula agora segunda e terça, vou dar aula de novo agora no final de semana, e as pessoas estão entendendo isso, até as que eram mais resistentes. Então, nós vamos ter que encontrar habilidades que nós nem imaginávamos que nós tínhamos. De preferência, não faça como a acupunturista que está me oferecendo leitura de tarô, mas existem muitas atividades que são possíveis sim fazer à distância, ou, como no caso de algumas pessoas que eu conheço que trabalham com Uber, estão levando a população idosa para tomar vacina nos drive-thrus que tem pelo mundo aí afora no Brasil. Assim, nós vamos ter que nos reinventar nessa fase de transição. Próxima pergunta, Majolo perguntou: as medidas de estímulos da economia nesse período podem gerar uma certa inflação? Eu acredito que não, porque o nível de renda está tão deprimido que você só está evitando uma queda maior da renda. Então, o que você vai ter, na verdade, são os efeitos manada. Eu não sei bem como está aí no Rio Grande do Sul, mas houve corrida aos botijões de gás aqui em São Paulo. E alguns distribuidores fizeram um aumento do preço significativo. Alguns supermercados, eles foram cautelosos. Então, no mundo inteiro, a primeira coisa que desaparece quando começa o surto epidêmico é o papel higiênico. As pessoas acham que vão precisar pela coriza, etc, etc. Os supermercados, ao invés de subir preço, eles limitaram as compras, mas as pessoas estão pagando caríssimo no álcool gel, na máscara, etc, etc. Isso não é inflação. Isso é um aumento de preços localizado. Com essa depressão muito forte da atividade econômica, eu não vejo condição de haver um processo inflacionário. Mas o que vai ganhar a grande mídia é o preço da batata, que triplicou, é o bujão de gás que subiu demais, mas em grande medida por conta da ansiedade das pessoas, né? Então, eu que estudo neuroeconomia, eu sei muito bem disso. Nós somos mamíferos primatas. Existe um componente na nossa carga genética que é o seguinte: quando um membro do bando sai correndo, você não espera para ver o predador que ele viu, você sai correndo atrás.
Quem nunca viu esses Animal Planets da vida, os gnus do Serengeti bebendo água, um vê o jacaré e sai correndo, todos os demais saem correndo também. Então, esses processos, né, de efeito manada, eles dão muita mídia. E aí a gente vê alguns aumentos de preço, mas são aumentos localizados. A queda de renda é muito forte. Uma economia em forte recessão não costuma ter inflação. O Boletim Focus, que é a pesquisa semanal do Banco Central, está revendo para baixo as projeções de inflação. A próxima pergunta é da Ana Silveira. Professor Robson, grata pelas considerações relevantes acerca do cenário. Acredita que existe alguma atividade econômica que possa ser priorizada como um gatilho positivo para a economia? Algum setor que deva receber incentivo relevante? Agora é o momento de se enfatizar dois aspectos. Eu falei disso rapidamente antes, em função da sua pergunta, vou reprisar e vou destacar de novo. Primeiro, são setores que são capazes de gerar emprego, principalmente emprego para a população menos qualificada. Então, se o sujeito ele era, sei lá, um marreteiro que tinha lá uma barraquinha na rua, ele era totalmente informal, etc. Será que ele não consegue um emprego na construção civil para alguma atividade no canteiro de obra? Talvez consiga. Se houver muita escassez de mão de obra para a construção civil, inclusive a construtora vai treinar esse pessoal. A construção civil tem uma capacidade de gerar empregos de forma direta e indireta muito grande. Então, eu acho que uma priorização são os setores que poderiam gerar mais emprego em condições seguras, sem nunca abrir mão da questão da saúde. Em segundo lugar, as cadeias de suprimento que oferecem lá no final, na ponta, os itens essenciais. Então, a indústria farmacêutica não pode parar de jeito nenhum, a produção de alimentos não pode parar de jeito nenhum, a produção e distribuição de combustíveis não pode parar de jeito nenhum. Então, nós temos que garantir a saúde daqueles que estão trabalhando nessas cadeias e priorizar aquelas cadeias que geram mais emprego, sempre no atual momento nessa ordem. Saúde prioritária, a economia depois, para que quando for possível inverter a lógica, a recuperação seja mais consistente. A próxima pergunta é do Evandro. Boa noite. Investimentos em fundos imobiliários e ações podem ser um bom negócio, sem entrar no mérito do papel adquirido. O senhor acredita que o tempo de retomada pode ocorrer daqui 2 anos ou menos? Essa pergunta é a que vale $1 milhão, né? Eu acho que se eu soubesse a resposta para isso, eu estava operando no mercado financeiro ao invés da aula. Eu não sei. Qualquer coisa que eu diga para você agora, eu não estou desmerecendo a sua pergunta, não. Eu estou só destacando a minha ignorância, tá? Eu não sei, porque como o pessoal da construção civil que viu essas minhas curvas hoje de manhã, veio alguém lá no meio da reunião e disse assim, mas quais são os números? Qual é o time? Eu não sei. Aqui não é um mindset, é uma reflexão. Tá? Eu tenho uma esperança. A esperança é de que a nossa recuperação ela seja rápida. Mas ela tende a ser rápida mais pelo setor de serviços. Então, vamos falar, assim, francamente, tem quase 90 pessoas assistindo o que eu estou falando nesse instante. Você não está com uma vontade louca ir no cinema? Fala a verdade. Você não está com uma vontade medonha assistir uma peça de teatro? Participar de uma festa de... Eu nunca imaginei que eu ia querer ir para um buffet infantil participar de uma festa infantil. Aquilo é muito chato. Só que, enclausurado como nós temos uma demanda reprimida por serviços medonha. Então, na medida em que você começar o reboot da economia e a gente puder, de novo, tomar uma cerveja com os amigos, assistir uma sessão de cinema, passear no shopping a esmo, etc., a gente vai dar um grande gás no setor de serviços. Se as condições forem bem geridas, se o timing dessas mudanças acontecer de uma maneira adequada, essa recuperação vai ser mais sólida, né? Agora, quando você está falando da recuperação da construção civil, por exemplo, a taxa de juros da renda fixa ela está no nível mais baixo da história. A taxa Selic corre o risco nos próximos meses de ficar rente à inflação, em alguns momentos abaixo da inflação. Isso gera uma demanda por imóveis. A classe média endinheirada está tirando dinheiro da renda fixa para comprar imóvel enquanto reserva de valor. Então, assim, se esse processo de reboot da economia for mais rápido,
talvez os fundos imobiliários, por exemplo, sejam os que saiam na frente. A questão das ações é mais complicado, né? De saber qual vai ser a disposição das pessoas de correr risco quando a economia voltar a girar. Próxima pergunta do Pedro. Professor, na sua opinião, quais são os impactos no setor do turismo? E você acha que a recuperação seria mais longa ou a mais longo prazo? Não, eu acho que esse segmento também, o setor de turismo, ele está tendo uma demanda reprimida, né? Então, assim, quem viver verá. Eu sei que é meio dramático usar essa expressão, mas é isso mesmo, tá? Estou sendo muito cru agora, né? Quem viver verá. Eu acho que eu espero estar entre essas pessoas que estivermos vivos daqui a alguns meses e tivermos conseguido manter o nosso nível de renda, ainda que a gente tenha despoupado ao longo de vários meses, nós vamos demandar serviços em geral. Eu acho que eu não faria uma viagem internacional nem para a Europa, nem para os Estados Unidos, nem para lugar nenhum no segundo semestre. Mas a depender de como as coisas tenham evoluído aqui no Brasil, talvez eu desse uma chegada em Embu das Artes aqui do lado, sabe? Talvez eu desse uma chegada em Campos do Jordão aqui do lado, algo assim. Então, eu acho que o turismo de pequena escala, por exemplo, ele tende a retomar até que rapidamente, até por uma questão de saúde mental. Nós temos uma colega na Fundação Getúlio Vargas, que é a professora Andréa de Paiva. A professora Andréa de Paiva é arquiteta e urbanista. Ela tem um site que eu recomendo para vocês, chamado NeuroAU, AU de Arquitetura e Urbanismo, neuroau.com. Ela é neurourbanista, trabalha com isso. E ela acabou de publicar um artigo hoje no site neuroau.com sobre as consequências, sobre o funcionamento do nosso cérebro, da nossa mente, do confinamento, que é uma questão urbanística, no fundo. Então, até para uma questão de recuperação da nossa saúde psíquica, eu acho que o turismo de pequena escala ele tende a retomar até que rapidamente. O de longa distância, eu acho que vai demorar mais. O Dorval perguntou: li um artigo da FEE, seria isso? FEE americana, que dizia que melhor do que dar subsídios e isolar todo mundo, seria mais interessante aplicar estes subsídios e testar todo mundo e isolar os infectados. Quer dizer, num caso isola e espera, no outro testa e isola. Qual a sua opinião? Minha opinião é que ninguém no mundo está fazendo isso. Então, até por uma questão de efeito manada, eu acho que em tese, interessante. Em tese, é interessante. Se fosse possível, do ponto de vista econômico, maravilha. Agora, nenhum país está fazendo isso. Eu tenho uma brincadeira que eu faço, talvez porque eu seja meio germanófilo, mas eu digo assim, se fosse bom, a Alemanha estava fazendo. E a Alemanha não está fazendo isso. Então, assim, boas ideias, o Leonardo da Vinci estava cheio de boas ideias que nunca se concretizaram em nada. Boa parte das engenhocas do Leonardo da Vinci, que era um gênio, nunca funcionaram. Então, essa ideia, em tese, parece boa, mas ninguém está fazendo dessa forma. Então, assim, eu não posso obrigar as pessoas a fazer o teste. Será que eu posso obrigar, coagir a pessoa a testar? Não sei. Até que saia o positivo ou o negativo, até que ela teste, queira, entre na fila, teste, saia, quantas pessoas ela já contaminou. Então, assim, parece uma ideia muito boa, excelente. Só que ninguém fez. Se fosse bom, a Alemanha estava fazendo. A próxima pergunta é SHP. Se você quiser dizer o seu nome no chat, nós ficamos agradecidos. Robson, gostaria de saber sua opinião em relação a quais segmentos terão mais dificuldades de retomar o equilíbrio? Eu acho que, assim, essa é uma discussão tradicional dos economistas dos efeitos transitórios e dos efeitos permanentes, né? Então, se é um efeito transitório, você simplesmente, o que você não fez em abril, maio e junho, você faz em julho, agosto e setembro, junto com o que você já faria ali. Então, você apenas joga para frente, né? O que você estaria fazendo aqui, você joga para frente e vai fazer lá. Pensa no setor de entretenimento, por exemplo. O setor de entretenimento, nos países desenvolvidos, ele é uma indústria gigantesca.
O entretenimento é o segundo setor mais importante da cidade de Nova York. O primeiro setor é o setor financeiro, Wall Street. O segundo setor mais importante da economia da cidade de Nova York é o entretenimento, é a Broadway. O que foi cancelado de shows, de peças de teatro, etc., né, performances agora, não é que vai acontecer no segundo semestre junto com a agenda do segundo semestre. Não aconteceu e não acontecerá. E tudo aquilo que gira em torno de atividades como essa. Então, o setor hoteleiro, né, não tem recuperação. Agora, o que é mais crítico? Né? As empresas aéreas são críticas, elas têm custos fixos enormes e dependem de ter um volume de clientes mais ou menos contínuo. Você pode ter quebradeira de empresas do setor aéreo e da cadeia de suprimentos do setor aéreo, por exemplo. Esse é crítico. Tá? Então, eu estou citando dois segmentos do setor de serviços. Né? A indústria ela ainda está numa inércia positiva, tá? Até certo ponto, uma inércia positiva. E, de certa forma, nós vamos começar a produzir no país aquilo que antes a gente importava da China e a gente não quer importar mais. Então, talvez o efeito de longo prazo na indústria, em alguns segmentos, possa ser até benéfico. Eu acredito que alguns segmentos de serviços vão sofrer mais, a indústria menos, a agropecuária menos ainda. E no setor de serviços, aquilo que vive de cancelamento. Por exemplo, a consulta médica que eu não fiz, eu farei. O exame médico que eu não fiz, eu farei. Então, esse pessoal do próprio setor de saúde pode se recuperar lá na frente. Agora, empresas aéreas e a cadeia toda do entretenimento, aí é muito, muito, muito crítico mesmo. A próxima pergunta é do Rafael. Na sua visão, as medidas tomadas pelo governo, falando em valores e áreas atendidas, conseguiriam segurar a economia durante qual horizonte? Pensando principalmente na pequena e média empresa. Teve um estudo publicado no Jornal Valor Econômico de dois colegas meus, o Marco Brancher e o Guilherme Magacho. Eles analisaram especificamente esse auxílio de R$600 para os informais. Eles estavam trabalhando com um cenário de queda do PIB de 3,5%, e se essas medidas realmente saíram do papel, foi sancionado, mas não aconteceram ainda. O cheque ou voucher que o Trump prometeu para os americanos também não chegou no bolso de ninguém ainda. Mas só com essa medida de R$600 para os informais, você conseguiria reduzir a queda do PIB da ordem de 1 ponto percentual. Então, o PIB de 2020 ele não cairia 3,5%, cairia 2,5%. Por quanto tempo? Tem uma questão da capacidade de endividamento do governo. Então, o governo não tem receita para cobrir os seus gastos, já não tinha antes da crise. Esses gastos agora, o presidente ele falou uma coisa certa, mas ele usou uma frase infeliz. Ele falou assim, esse dinheiro nem dinheiro é. Eu não sei o que é um dinheiro que não é dinheiro, mas o que ele quis dizer? Ele quis dizer que esses R$600 não tem receita para esses R$600. Vai ter que haver endividamento público para bancar esses R$600 durante alguns meses. Então, a maioria dos cenários das pessoas que estão falando de finanças públicas diz assim, não é o quanto o governo consegue segurar a economia, é o quanto o governo consegue tentar segurar a economia sem comprometer demais as suas próprias contas. Então, nós precisaríamos estar num processo de reboot da economia e trocando as medidas de mitigação por medidas de retorno à normalidade a partir de agosto, no mais tardar. Mas a lógica é invertida. Não é quanto tempo o governo consegue segurar a economia, é quanto tempo a economia pode ser estimulada pelo governo sem comprometer as contas do governo. O Joacir perguntou, este retrocesso pode ser considerado uma depressão global ou apenas crise? Depressão, rigorosamente falando, é um termo técnico que combina queda da atividade econômica com deflação. Queda da atividade econômica com deflação, o mundo não vê desde a crise de 1929, exceto no Japão, em vários momentos ao longo dos últimos 20 anos. Então, a palavra depressão não se coloca enquanto não houver uma ameaça de deflação.
Quando o Federal Reserve ele zera a taxa de juros nos Estados Unidos, o Banco Central Europeu tomou medidas semelhantes. O que você não deve ter é deflação. Então, nós vamos ter uma crise com uma recessão imensa, inesperada, e o que é inesperado sempre é pior, mas não tecnicamente uma depressão. A Ariane perguntou: referente à economia, qual a probabilidade de microempresas quebrarem e não conseguirem retornar ao mercado? Enorme. A probabilidade é imensa. Então, o que o governo está fazendo é tomando medidas numa sequência, talvez até uma lógica no bom sentido maquiavélica, né? O Maquiavel dizia: dê a má notícia toda de uma vez e dê as boas notícias devagar aos picados, né? Então, devem ser anunciadas mais medidas ainda para as pequenas e médias empresas, no sentido de evitar uma mortandade muito grande, porque se nada se fizesse, a mortandade seria generalizada. E aí eu estou falando desde o pequeno prestador de serviço, que é pessoa jurídica, até o restaurante da esquina da minha casa, a lanchonete que está no outro quarteirão. Indiscutivelmente. Essas empresas iam quebrar se o empresário, a pessoa física, tivesse condição de reabrir uma outra empresa depois, quem sabe reabriria. E aí tem que ter uma ampla negociação aí com proprietários dos imóveis, fornecedores, um recurso ao crédito. O melhor estímulo seria o Tesouro, já está fazendo isso através da Caixa Econômica Federal, oferecer recursos vindos do Tesouro, portanto, do endividamento público, para emprestar para essas empresas sobreviverem de alguma forma e pagarem a perda de vista com juros baixos. É o que seria possível fazer e o que seria necessário fazer. Caso contrário, a probabilidade de quebra é imensa. O Tauber perguntou: os comerciantes de shopping estão sofrendo e ainda sofrerão. Quanto tempo se estima que os shoppings não poderão operar? É uma pergunta difícil essa, né? Não, de novo, eu ofereci para vocês um mindset. Então, eu posso dizer assim, tudo indica que nós teríamos uma retomada progressiva no segundo semestre, então, em algum momento em julho. Se tudo der muito certo, talvez em agosto a gente pudesse ter os shoppings voltando a operar. Mas a dinâmica do contágio da população é quem vai dizer quando é que a gente pode fazer esse shift. Você está me perguntando sobre o meu shift, na mudança de prioridades, da saúde para a economia. Então, Deus queira que seja no final de julho, começo de agosto. O Henrique colocou um cenário aqui. Levando a seguinte sugestão e gostaria de ouvir sua opinião. Uma parada de 30 dias corresponde a 20 dias úteis. Até o fim do ano, temos pelo menos 30 sábados, ou 52 no período de um ano. Mantendo em banco de horas, uma negociação sindical pode propor a recuperação hora por hora, sem o pagamento de 160%. Com isso, o varejo volta a atuar em um momento pós-pandemia, com mais consumidores nas ruas, garantindo a manutenção dos empregos. Faz sentido? Eu acho que faz todo sentido. Eu acho que a questão trabalhista é uma questão específica dentro de toda a discussão que nós fizemos. Está se enfatizando muito a questão do trabalhador informal, eu acho que essa ênfase é correta. Só que, uma vez resolvido, de alguma maneira, a questão do trabalhador informal, tem que se pensar no trabalhador formal. Já se pode, hoje em dia, flexibilizar o contrato de trabalho. Não sei se a flexibilização do contrato de trabalho com redução salarial é o melhor caminho. Eu acredito que um banco de horas poderia ser a melhor forma de nós reforçarmos as condições para a retomada depois. Portanto, eu concordo plenamente com o que você disse. Com um detalhe: a situação financeira das empresas vai permitir isso? Se não vai permitir, então nós precisamos de crédito para as empresas para que seja possível fazer isso. É um desenho. Um desenho. Ao invés do governo bancar uma parte do salário do trabalhador cujo salário tivesse sido reduzido por acordo, ou em vez de suspensão do contrato de trabalho, o banco de horas, desde que você oxigene as finanças das empresas, eu acho que seria um caminho mais fácil de garantir uma retomada mais rápida na sequência. Então, se for possível, eu acho que seria uma bela saída. Sim. O Tiago perguntou:
Qual sua opinião sobre eventuais iniciativas estatais, executivo ou judiciário, que busquem regular impactos econômicos decorrentes de relações entre particulares? Em condições normais de temperatura e pressão, eu diria que a gente deve deixar que os particulares se entendam. Existe um princípio jurídico que diz que no direito privado o que não é proibido expressamente é permitido. Então, eu acho que a regulação ela é absolutamente necessária em grandes linhas. Nenhum país abre mão de regulação em condições normais de temperatura e pressão. O que nós estamos vivendo hoje é a situação mais próxima de uma guerra que a nossa geração e a geração dos nossos pais já viu. Os nossos avós sabem o que é uma economia de guerra. Os nossos pais ouviram dos nossos avós e a gente não tem nem ideia do que seja. Então, eu acho que a presença do Estado hoje ela vai ter que ser mais ativa, mais intervencionista, infelizmente. Não há o que se fazer, porque nós não estamos em condições normais. Querer fazer uma leitura da crise atual com um ideário de Estado mínimo, por exemplo, nem os economistas de Chicago estão falando algo assim. Os economistas de Chicago, os adeptos de von Mises e Hayek, estão pedindo, pelo amor de Deus, para que o Estado intervenha nas relações privadas. E estão certos, né? Porque nós não estamos nas condições normais, nós estamos numa situação de crise. Na situação normal, eu sou perfeitamente a favor de deixar o setor privado se entender sozinho. O Bernardo perguntou: eu trabalho em um terminal portuário e até o momento não sentimos grandes impactos, pois grande parte das indústrias foram consideradas essenciais. Você entende que daqui a alguns dias, até mesmo essas indústrias terão que parar? Não tem jeito, não tem como a economia passar por uma bruta recessão e a atividade portuária permanecer a mesma. O que existe é defasagem. Então, quando você tem um impacto na economia, é como a propagação de uma onda. Algumas pessoas estão mais numa ponta das cadeias produtivas, outros estão mais na outra ponta das cadeias produtivas. Então, o movimento portuário hoje é consequência de decisões econômicas que foram tomadas meses atrás. Até que a mercadoria foi embarcada do outro lado do mundo, até que o contrato foi assinado, aí a mercadoria está sendo despachada no porto agora. Então, assim, é uma questão de timing. A crise não afeta todos os setores instantaneamente. Ela afeta transversalmente, cada segmento no seu tempo. Quando eu vou dar aula pela Fundação Getúlio Vargas em Vitória, no Espírito Santo, dá para ver os navios na barra. Do hotel em que nós ficamos, dá para ver os navios na barra. E um amigo meu tem essa mania de contar. Né? Você não pode dar pedrinhas para ele, que ele vai querer saber quantas pedrinhas ele tem ali no pote, na mesa, quantos lápis eu tenho no meu porta-lápis. Ele tem essa mania de contar, deve ser toque. E ele contava os navios. Aí falava, olha, antes da crise, eu não me lembro o número exatamente, nós tínhamos 15 navios aqui na Barra. Agora, na crise, eu estou contando 7 em média. Então, não tem jeito. A atividade portuária é consequência da atividade econômica como um todo, ainda que os efeitos sejam defasados, porque a atividade portuária hoje é função da atividade econômica meses atrás. Da Tatiana. Na sua opinião, acreditas que a economia retome em U com base nos cenários apresentados? Porém, acreditas que a Bolsa de Valores terá essa mesma retomada ou devido ao fato das ações das empresas estarem muito abaixo de seus valores patrimoniais, ela retorne em V? A questão é se as empresas estão muito abaixo dos seus valores patrimoniais realmente, sabe? Porque esses valores patrimoniais que você tem em mente foram calculados com base no cenário de meses atrás. Qual é o valor patrimonial de uma grande loja de varejo que não tem e-commerce hoje? Porque depois de ter experimentado o e-commerce loucamente, como nós experimentamos nas últimas semanas, nos últimos dias, eu diria que assim, uma grande loja de varejo que negligenciou o e-commerce tem um valor patrimonial que, se for avaliado com realismo, ele não é o que o balanço disse que ele é o ano passado. Mais do que nunca, os ativos intangíveis pesam. E vão pesar mais ainda. A forma de fazer negócio depois que a pandemia passar não será a mesma de antes da pandemia. Então, essa questão de valor patrimonial, ela tem que ser muito relativizada agora. O mundo não será mais o mesmo. E o valor de mercado das empresas também não será mais o mesmo.
Qual será o apetite das pessoas para correr riscos depois de todo esse susto? Traumas existem e traumas deixam sequelas no comportamento das pessoas. Então, assim, eu não tenho um cenário para o que vai acontecer com um índice. Eu posso fazer uma aposta no setor imobiliário, porque a taxa de juros está muito baixa, etc. Mas será que 112 mil pontos era o patamar seguro da Bolsa de Valores de São Paulo? Ou será que o patamar realista é 65 mil pontos? Nada mais será como antes. Então, assim, não é o valor patrimonial calculado pré-crise que vai determinar o comportamento das ações das companhias a partir de agora. O mundo é outro. Aquele mundo que você conheceu não existe mais. O Evandro perguntou: o setor calçadista também emprega muitas pessoas. Como o senhor enxerga o cenário para este ramo, já impactado fortemente por países como a China? Então, talvez a gente pudesse tirar um aprendizado disso tudo, né? Um aprendizado de que a desindustrialização que boa parte do mundo fez, empurrando a atividade industrial para a China, foi míope, foi alguma coisa, estrategicamente falando, mal concebida. E aí, de novo, né, o economista liberal vai dizer que não, imagina, se a China produz calçado mais barato do que nós, vamos fechar lá a nossa cadeia calçadista e vamos comprar calçados chineses. Eu nunca acreditei muito nisso. Eu realmente nunca acreditei. Você tem um patrimônio, especialmente aí no Rio Grande do Sul, de atividade empresarial, de conhecimento das técnicas de produção. Eu não vou nem falar da palavra tradição, porque quem entende de tradição são vocês, eu não entendo de tradição. Que eu acho que, por todos os motivos, deveria gerar a preservação da indústria calçadista. E parar com essa visão míope e economicista, né? O economicismo é o exagero da economia, né? É levar a economia além do que ela deveria ir. Então, a gente está aprendendo que a gente não deveria simplesmente buscar o produto mais barato, independente da preservação ou não das nossas cadeias produtivas. Então, se essa lição emergir no pós-crise, não sei se o ministro da Economia, que é muito liberal e é formado em Chicago, concorda comigo, mas talvez a gente desse mais valor a algumas das nossas cadeias produtivas que sofreram loucamente por conta da competição chinesa. Mas é uma esperança minha, não é uma certeza, né? Se a gente pudesse ver o polo calçadista, tanto o paulista quanto o gaúcho, saindo melhor da crise por conta dessa conscientização, eu particularmente ficaria muito, muito satisfeito. Nas minhas aulas lá em Novo Hamburgo, eu aprendi a ter ainda mais respeito pela indústria de couro e calçado do Brasil. A próxima pergunta é do Marcelo. Boa noite. O senhor acredita que um dos efeitos da realidade pós-crise seria uma alteração legislativa com mais liberdade na relação entre empregadores e empregados? E quanto aos entendimentos na burocracia pública, sobretudo Justiça do Trabalho? Obrigada. Veja, isso é uma questão polêmica, tá? Então, o que eu vou dizer, eu não quero convencer ninguém do que eu vou dizer. O Brasil, ele entrou na era trabalhista, digamos assim, lá com o Getúlio Vargas e a CLT. Isso era uma tendência global. Algumas pessoas, para criticar, eu acho que essa crítica é uma crítica boba, dizem que a CLT é uma cópia da Carta del Lavoro do Mussolini na Itália. Não importa. O fato é que o mundo inteiro ele criava uma rede de proteção para as relações trabalhistas naquele momento, entre as décadas de 40 e 50. E o que aconteceu ao longo dos últimos 30 anos foi a desmontagem disso, uma flexibilização das relações de trabalho. E o Brasil ficou atrasado nesse sentido. Então, eu acho que assim, quanto mais direitos o trabalhador pudesse ter, melhor. É evidente que o trabalhador é o lado fraco na relação com o empresário. Só que a relação empresário-trabalhador é simbiótica, um depende do outro. Então, mais flexibilização no mercado de trabalho, se nós estivéssemos convencidos de que vai gerar um maior volume de emprego, empregos de maior qualidade, eu acho que é desejável. 1/3 da força de trabalho no Brasil, 1/3 da folha de salário, da folha de salário está errado, 1/3 da força de trabalho no Brasil é informal. Por que 1/3? Milhões e milhões de pessoas vivendo à margem do mercado de trabalho. Porque a nossa legislação
situação está ultrapassada em relação ao que aconteceu no mundo. Então, assim, eu adoraria receber 14 salários por ano, eu adoraria tudo isso. Só que o mundo desmontou parte desses benefícios e o Brasil ficou para trás. E aí o que acontece? Você marginaliza milhões e milhões de pessoas. Então, eu acho que a flexibilização das relações de trabalho, a modernização das relações de trabalho, é algo que, independente de pandemia, né, tinha que acontecer no Brasil. O Ronaldo perguntou: professor, há alguma forma de avaliar ou controlar a desvalorização da nossa moeda? E a retomada, como e quais cenários podem ser considerados? A taxa de câmbio é um preço determinado por oferta e demanda. O dólar está mais caro porque ele está mais escasso. E ele está mais escasso porque os investidores internacionais se retiraram dos países emergentes. Toda vez que você tenta tabelar um preço, você acaba beneficiando uns em prejuízo de outros, você acaba engessando o funcionamento do mercado. Então, desde 1999, nós vivemos num regime de flutuação administrada. O Banco Central não tem que determinar qual é o patamar da taxa de câmbio. A taxa de câmbio tem que ser determinada pelo mercado. O dólar a 5,20 faz o exportador sorrir de orelha a orelha. A classe média que quer viajar para Miami fica com depressão, porque vai ter que, sei lá, ir para Torres, no máximo. Eu aqui vou para Mongaguá, no máximo, com dólar a 5,20. É da vida, é da vida. As flutuações de preço têm que acontecer numa economia de mercado. Então, tentar fazer mais do que o Banco Central já faz, de administrar a taxa de câmbio, é você criar uma situação artificial. Se as condições normalizarem, se o Brasil for uma boa oportunidade para os investimentos estrangeiros, como já aconteceu no passado, o dólar volta a recuar. Então, eu acho que tentar engessar a taxa de câmbio é pior do que tolerar o dólar durante algum tempo a 5,20. A próxima pergunta é da Rafaela. Eu acredito que já entre um pouco num assunto que o senhor já comentou. Os testes têm uma janela imunológica de 7 a 10 dias antes de positivar. Faz sentido testar para liberar a volta ao trabalho? Não. Nesse momento, não. Eu acho que daqui a alguns meses, com mais segurança e com testes mais rápidos, a gente pudesse se arriscar mais. Porque o que você está falando é o risco que existe em testar para liberar a volta ao trabalho. E aí a gente estaria atropelando, colocando o carro diante dos bois, a saúde adiante da economia no momento atual. Eu acho que dá para correr esse risco daqui a alguns meses, 2, 3, não sei, quando boa parte da população já estiver imunizada por ter se contaminado e sobrevivido. É uma questão de timing. Eu acho que a sua observação é perfeita. Esta pergunta também, a gente está sem nome nessa pergunta, mas a pergunta foi: gostaria que comentasse sobre a MP da redução de salários e carga horária. Algo a comentar se conseguiríamos aplicar alguma redução na política? Eu não entendi o que é redução na política, mas coloque-se na pele do empresário. É desesperador. Então, ele tem uma folha de salário para pagar, ele tem o aluguel do ponto para pagar, né? Ele tem os seus fornecedores para pagar e ele está de portas fechadas. Então, indiscutivelmente, boa parte desses empresários tomaria a decisão mais simples e direta, que é demissão. E aí, o reboot da economia seria comprometido lá na frente. Então, em algumas situações muito críticas, menos salário é melhor do que salário nenhum. De novo, nós não estamos nas condições normais, a economia não está numa condição normal. Numa condição normal, você quer maximizar os seus ganhos. Numa condição de guerra, você quer minimizar as suas perdas. Você quer minimizar as suas perdas. Sabe, a sociedade está sendo bombardeada, você vai se arriscar a perder um braço ou a vida. É nessa condição que nós estamos vivendo hoje em dia. É dramático, mas é verdade. Então, redução de carga horária e redução proporcional de salário talvez seja a única maneira de salvar o emprego. Então, é melhor gotejar do que secar. Infelizmente, nós estamos assim. A solução do banco de horas para uma empresa que tivesse acesso ao crédito poderia ser mais inteligente, como eu já mencionei. A Andrea perguntou: professor, na linha de neuro, qual seria a sua percepção quanto ao assunto?
Como manter a mente saudável diante de tantas incertezas e medos? Então, isso é um tema que a minha paixão é esse tema, né? Quando a Decision me convidar, eu falo desse tema a qualquer momento. Nós estamos vivendo hoje a chamada economia do medo. Então, eu proponho um teste para as pessoas. Você pode fazer esse teste hoje, se você quiser. Antes de dormir, hoje, tem que ser hoje. Depois você manda para o meu e-mail lá o relato. Pega o seu celular, vai para um cômodo, fique sozinho num cômodo na sua casa, pega o seu celular e veja 3 pequenas cenas de terror, assim, de filmes clássicos. Massacre da Serra Elétrica, a Sexta-feira 13, Orla com o Demônio. Observe como o seu corpo reage, o poder que a adrenalina vai ter sobre o seu corpo. Se alguma pessoa chegar na porta e perguntar o que é que você está assistindo, você berra. Porque de tanto ser bombardeada com informações ruins, pode ser o telejornal, pode ser os 3 pequenas cenas de terror no YouTube. A sua mente está se preparando por ainda pior. Você está sendo colocado num estado de luta ou fuga, que é o que o nosso sistema reptiliano faz nesses momentos. Ele nubla a cognição, porque você não tem que pensar, você tem que correr. E faz você esperar o pior ainda. Então, se alguém chega, as luzes estão acesas, você sabe que tem pessoas na casa, mas você está com adrenalina provocada por cenas de terror que você viu no seu celular voluntariamente no YouTube. Você é adulta, você sabe que aquilo é fantasia. Qualquer notícia parece um drama. Então, o Federal Reserve baixou a taxa de juros nos Estados Unidos, as bolsas despencaram mais ainda, porque, não, então a coisa é mais feia do que se imaginava. Quando nós estamos assim, meça o seu ritmo cardíaco, é uma coisa simples. Se você realmente está estressado, bombardeado por esse monte de notícias ruins que vem todos os dias pela imprensa, o seu ritmo cardíaco vai estar acima de 80 tranquilamente no basal, o tempo todo. Meça o ritmo cardíaco. Você vai tomar decisões que são decisões de baixo conteúdo cognitivo. Então, o melhor nesses momentos é adiar as decisões que você puder adiar. Não tome decisões agora, porque essas decisões não vão ser decisões com forte conteúdo racional. Vão ser decisões com um conteúdo emocional e de medo. E se você perceber outras pessoas entrando em pânico, aí por uma questão de efeito manada, aí que você vai entrar mais em pânico ainda. Vários de vocês certamente estiveram no supermercado nas últimas semanas e viram as pessoas com o carrinho de supermercado lotado. Aí você falou, não, mas então eu tenho que lotar o meu carrinho também. Por quê? Não, porque as notícias são ruins e todo mundo está fazendo. Não faz sentido. Isso provoca aumento do preço do gás, o sumiço do álcool gel das prateleiras, e por aí vai. Então, assim, procure adiar as decisões que puderem ser adiadas. O momento atual é um momento de decisões ruins. Você tende a se arrepender depois. Uma pergunta do Murilo. Qual a sua opinião sobre o cenário de pequenas e médias empresas em relação ao fundo do poço previsto para junho e julho? Elas resistem? Não, não. A mortandade tende a ser enorme e a disponibilização de crédito pelo setor público federal é urgente. Urgente. Tem que ser recurso quase a fundo perdido para manter as atividades mínimas dessas empresas ao longo de 3, 4 meses, para devolver a partir de algum momento em 2021 com taxas de juros muito baixas. Sem isso, a maior parte das pequenas empresas e dos profissionais que trabalham pela PJ tende a quebrar. O governo sabe disso e tende a anunciar mais medidas. A Caixa já está anunciando medidas, já está disponibilizando algumas linhas de crédito, tende a disponibilizar ainda mais medidas nos próximos dias. Então, é necessário. Caso contrário, a taxa de mortandade, né, já que a gente pode falar assim, tende a ser muito grande. Uma pergunta da Eliana. Em outras crises mundiais, como a Grande Depressão, a gripe espanhola, a peste negra, etc., muitos ganharam com, durante e após elas. Quais setores o senhor acredita que mais estarão faturando, desconsiderando a Bolsa de Valores? Olha, por incrível que pareça, o setor bancário ele está sendo menos afetado nessa condição toda, né? O pessoal que está em home office, por outro lado, o pessoal que está fazendo home banking, o setor bancário está funcionando normalmente. Por incrível que pareça, eu acho que os psicoterapeutas tendem a ganhar um bom dinheiro também com esse enclausuramento.
Terapia de casal, inclusive, tende a ganhar um bom dinheiro nesse momento. Se nós estivéssemos fazendo esse webinar 40 minutos antes, vocês iam ouvir o meu vizinho brigando, a esposa desancando o marido que não quer colaborar com ela, um absurdo. E esses segmentos, né, que na verdade estão associados a se beneficiar da crise mesmo, né, mas de uma maneira lícita, ética, né? Nesse momento de crise tem muitos comportamentos não éticos. E, por incrível que pareça, alguns segmentos do próprio setor de saúde, né? Está havendo uma demanda muito grande por saúde. As operadoras de seguro-saúde, elas vão entrar em um estresse absurdo. Mas os hospitais, não. As equipes estão sobrecarregadas, etc., etc., mas a saúde privada está faturando. Esse é que é o fato. Né? Os serviços de tecnologia estão faturando. A Fundação Getúlio Vargas teve que fazer uma assinatura do Zoom milionária para a gente poder manter as nossas atividades no Brasil inteiro, etc. Então, assim, por incrível que pareça, alguns setores que se adaptam melhor à tecnologia tendem a se dar bem, e outros setores, de alguma forma, ligados à saúde. Depois que passar esse quadro que é terrível, você vai perceber que um Albert Einstein da vida, um Sírio-Libanês da vida, um Hospital Moinhos de Vento da vida, etc., etc., passaram por uma situação limite. Mas é saúde privada, tem pessoas pagando pelo serviço desses profissionais, pagando por justiça. Né? Então, infelizmente, eu acho que são esses. Uma pergunta da Jane. Professor, o senhor acredita que essa experiência catastrófica será observada e calculada melhor dos comitês de gestão de risco nas empresas e governos? Ou, passada ela, será desconsiderada nos cenários de euforias dos anos seguintes? Isso tudo depende do grau de burrice das pessoas. E eu aprendi a não subestimar a burrice humana. Porque, assim, é bíblico isso, né, que eu vou falar. Quem for religioso sabe que o que eu vou falar é verdade. Tá? Moisés vai lá, tira o povo judeu do Egito e no meio do caminho tinha um grupo lá, um partido que queria voltar para o cativeiro. É bíblico isso. Tá? Então sempre vai haver alguém com saudades do status quo anterior. Por qualquer motivo. Pode ser um motivo racional, eu ganhava dinheiro antes, agora não ganho, ou pode ser um motivo totalmente mental, do tipo, eu não sei me adaptar. Então, a minha esperança é de que a gente tire lições desse evento. Tire lições desse evento. Algumas pessoas, como o presidente Trump lá nos Estados Unidos, por exemplo, querem voltar ao mundo antigo. Foi no mundo antigo que ele ganhou dinheiro, que ele se tornou multimilionário. Ele vai querer voltar para o mundo antigo. Mas eu espero que não. Eu espero que a nossa visão, em geral, da vida de nós mesmos, da economia, de tudo, ela seja outra quando tudo isso passar, e vai passar. Só colocando aqui, o Alessandro fez um comentário em relação à pergunta que respondida agora há pouco. Desculpe, mas saúde vai sofrer mais que a indústria em geral, pois a margem é baixa e, neste período, as áreas que dão lucro estão paradas e as despesas aumentaram. Se você é especialista na área e está dizendo isso, eu me retrato automaticamente. Estava com a percepção errada, então. Estamos nos encaminhando para as últimas 3 perguntas, então, se alguém ainda não teve a sua dúvida esclarecida e gostaria de fazer mais alguma pergunta, agora é o momento. O Joacir perguntou, professor, o senhor acredita que é um cenário propício de grande oportunidade para a consolidação das startups no reboot, para o momento de reboot? Startup é uma espécie muito variada, né? Startup do quê? Não sei. Eu acho que, assim, vai haver, eu acho que as duas coisas. Deve haver uma mortandade e deve haver um grande avanço daquelas que souberem oferecer melhores soluções para o mundo que virá. Existe uma teoria na biologia chamada teoria do equilíbrio pontuado. Ao longo da evolução, há momentos em que as condições ambientais são tão propícias que você tem uma explosão do número de espécies animais e vegetais, né, convivendo. Aí depois você tem uma era do gelo, nessa era do gelo você tem uma mortandade enorme e poucas espécies atravessam a era do gelo e saem para o próximo período. Né? Então, eu acredito muito na teoria do equilíbrio pontuado. Eu acho que, assim, startups é tudo, tem de qualquer coisa.
Eu acho que aquelas que souberem oferecer melhores soluções para o mundo que virá, essas vão deslanchar. As que estavam muito plugadas nos padrões de antes da crise, essas vão morrer. A próxima pergunta é do William. Com a MP 936 que saiu ontem, este problema com a redução da carga horária pelas empresas a fim de reduzir os custos já não seria uma solução? Tem um pouco aquela história, né, do sujeito que criava um passarinho, aí foi reduzindo a comida que dava para o passarinho, reduzindo. Aí o passarinho morreu. Ele falou, olha, agora que ele estava quase aprendendo a ficar sem comer nada, ele morreu, não entendo. Então, assim, será que em alguns casos a redução de salários ela vai provocar uma perda de renda do assalariado, que salva o emprego dele, mas compromete a retomada? É caso a caso. Em outras situações, é a única solução possível. Ou se faz isso, ou a empresa morre e o sujeito vai ser demitido. Então, é uma iniciativa boa, é uma iniciativa necessária, que vai atender a necessidade de algumas empresas. Outras empresas nem com isso vão conseguir sobreviver se não tiver uma oferta de crédito. Então, nenhuma das medidas isoladamente resolve a questão. Então, não é só a MP que vai resolver, não, está tudo resolvido, flexibiliza o contrato de trabalho, beleza. A minha receita é zero. Se a minha receita é zero, eu preciso de crédito para pagar aquele salário reduzido para o meu colaborador. Tá? E isso ainda num horizonte razoável. O que eu faço, por exemplo, com os meus fornecedores? O que eu faço com o aluguel do ponto de venda ou da fábrica? O que eu faço? Então, nenhuma medida isolada vai ser a fórmula mágica. Nenhuma medida isolada. Essa medida é muito bem-vinda. Vai ajudar alguns setores, outros setores não vai ser suficiente, em outros setores fazer isso ao invés de banco de horas pode ser equivocado. Então, para empresas diferentes, dado que os efeitos são transversais, como eu citei no início do webinar, para empresas diferentes, combinações diferentes de soluções. A nossa última pergunta é do Rodrigo, e eu acredito até que ela já foi respondida na pergunta de uma outra aluna. Nesse cenário, alguns ramos da economia são beneficiados e essa crise se transforma em oportunidade para alguns nichos. Em sua visão, quais seriam os principais setores que sairão fortalecidos desse momento? Eu insisto, né? Nós vamos querer mais tecnologia a partir de agora, nós vamos querer mais home office, então, portanto, vamos mudar os padrões de consumo, a gente vai querer mais e-commerce, a gente vai querer pedir mais comida para comer em casa, talvez a gente queira menos faxineiras, tadinha da minha faxineira, é o que eu posso fazer, eu estou pagando a minha faxineira como se ela tivesse vindo aqui em casa, ela está fazendo faxina para o home office, mas é o que eu posso fazer para manter a renda, eu posso ainda posso fazer isso ajuda o reboot lá na frente. Né? Então, essas empresas que oferecerem soluções para esse novo perfil de profissional de consumidor que está emergindo, essas é que vão se dar melhor. Como eu disse, turismo de longa distância, por exemplo, ficou distante aí a recuperação desse setor. E aqueles que estão muito plugados no padrão anterior de comportamento de consumo, esses vão ter que se reinventar. Era isso, professor. Essa era a nossa última pergunta. Então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu acho que nós podemos nos encaminhar para ir finalizando o webinar. Última chance, nenhuma pergunta mais? Eu acho que é isso. Tá bom. Eu quero agradecer de novo essa oportunidade de falar com vocês, especificamente na questão do setor de saúde. Talvez ele estivesse se beneficiando. Teve uma intervenção aí de um dos participantes que me parece que entende mais do setor do que eu. Eu não tenho problema nenhum em me retratar. Talvez eu esteja enviesado pelas pessoas com as quais eu falei ultimamente, que me disseram que em alguns casos de alguns hospitais de ponta que atendem a classe média alta, estivesse havendo esse benefício, né? Mas se a informação que me passaram não é essa, e se a pessoa que fez a intervenção entende mais do setor do que eu, é a mesma postura que eu tenho em sala de aula. Não sou dono da verdade, não tenho problema nenhum em me retratar.
mas e quero agradecer a pessoa que fez a intervenção. Isso é típico do pessoal do Rio Grande do Sul, não deixar passar, né? Se eu tenho uma contribuição a dar, ainda que discordando do palestrante, eu vou e falo na lata. Eu agradeço vocês por serem assim. Acho que essa é a melhor forma da gente ter essa honestidade de diálogo, tanto da minha parte quanto a de vocês, porque, como eu disse, eu não sou dono da verdade, mas espero ter contribuído com as reflexões de vocês. E toda vez que a Decision me chamar, vou estar aqui à disposição para esse bate-papo. Muito obrigado. Aproveitando, a gente só tem mais um pedido aqui do Majolo. Ele pediu para comentar um pouco sobre a tendência da inadimplência nesse período. A única maneira de evitar a inadimplência é você fingir que ela não está acontecendo. Então, assim, tem que haver renegociação. Tem que haver renegociação de aluguel, de financiamento, tem que haver renegociação, porque ela vai acontecer. Isso é a primeira coisa que tende a surgir. Então, a prática é permitir aí jogar para frente, ganhar um fôlego. O lado de lá do contrato perde um pouco de liquidez, o lado de cá perde um pouco do sono, mas renegociação dos vencimentos nos próximos 3 meses, se possível, sem judicialização, é absolutamente necessário. Caso contrário, a gente vai ter uma onda de conflitos aí de inadimplência muito grande. Agora sim, essa sim foi nossa última dúvida. Pessoal, só para deixar vocês avisados de que até amanhã nós enviaremos tanto o material que o professor utilizou, quanto a gravação do webinar na íntegra para o e-mail que vocês utilizaram na inscrição pelo Simpla no webinar. E, professor, eu queria saber se você gostaria de falar um pouco sobre o seu curso de neurobusiness. Quem sabe dar uma palavrinha sobre ele? Na verdade, por conta dessa parceria de longa data com a Decision, nós vamos oferecer também à distância, a partir da semana que vem, 3 encontros especificamente sobre neurobusiness. Eu sou coordenador do curso de neurobusiness da Fundação Getúlio Vargas. Nós formamos uma turma em Porto Alegre há 1 ano e meio atrás, formamos uma turma em Novo Hamburgo de neurobusiness, e por conta de tudo isso, eu preciso falar de neurobusiness, eu quero oferecer isso para vocês, e escolhi a Decision e o Rio Grande do Sul para serem os primeiros para quem eu estou oferecendo um curso gratuito de neurobusiness em 3 sessões. É um curso compacto de iniciação à neurociência aplicada a negócios. Gostaria muito de contar com todos vocês lá. Procurem as informações junto à Decision. Vai ser um prazer continuar essa interação com vocês. Agora sim, pessoal, eu agradeço a todos pela presença, agradeço também principalmente ao professor por se dispor a conversar conosco sobre esse assunto tão relevante no momento. Obrigada a todos pela participação. Fiquem no aguardo nos e-mails de vocês, tanto da gravação do webinar, quanto de mais informações sobre o curso de Neurobusiness de que o professor comentou. Obrigada a todos e boa noite. Tchau. Obrigado.